muito bom, que fala sobre uma combinação convincente, né? Então, como é que acontece uma combinação convincente, né? Então tem que estar em harmonia, né? Tu tem que bater, tu tem que andar tudo de acordo com a vontade de Deus, né? E não de acordo com a nossa própria vontade, nem do jeito que a gente pensa, mas sim do jeito que Deus ele quer que nós façamos, né? Então, para isso, Deus deixou essa combinação, né? Essa coerência, né? Deus quer que a gente seja coerente, né? E que possa banir de nós a hipocrisia, né? Mas que sim possa essa coerência tomar de conta de nós. Ou seja, você aprender uma coisa, estudar e praticar, não é? Então realmente aqui fala, o mundo ficará convencido não pelo que o púlpito ensina, mas pelo que a igreja vive. Né? O mundo ele vai ser convencido, não é por a gente falar de púlpito, não é por pregação, mas sim quando a igreja vê a convivência, a vivência realmente na prática, né? Isso aí é o que o mundo pratica. Porque só dizer é muito fácil. Mas isso às vezes, fica até incoerente, né? Às vezes, os ministros pregam, os que têm ministério pregam, mas muitas das vezes a igreja não está vivenciando isso, não está vivendo isso. Então isso vai sendo prejudicado, né? Vai prejudicando a obra de Deus. Ou seja, as trevas elas vão tomando de conta. E o mundo aí fora, tá todo mundo comparando isso com Bíblia, né? Comparando se o que você fala, se realmente bate, se sua conversação bate, se o seu visual bate, né? Então o mundo aí, eles são espertos, eles estão olhando. E ele diz assim, se essa pessoa se salvar aí, na igreja deles aí, eu aqui na minha casa eu também me salvo. Porque eles fazem as mesmas coisas que eu faço. Comem as mesmas comidas, se vestem do mesmo jeito, né? Então, o pessoal aí, o povo não é bobo não. Agora, quando a igreja começar a viver isso na prática, aí realmente, como diz o Espírito de Profecia, diz que vai chegar um momento que a sinagoga de Satanás vai reconhecer um povo de Deus aqui na terra. Amém. Mas, por enquanto, está se pregando muito, mas está se vivendo muito pouco, né? E fica difícil, né? Porque Deus quer que a gente trilhe o rastro dos discípulos, dos apóstolos, e também palmeie o rastro de Jesus Cristo aqui na terra. E diz mais aqui, a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores oficiais da igreja. Obreiros Evangelísticos, página 352. Eu já li esse livro aqui, realmente. Ele fala realmente do como é para ser feito o trabalho missionário, né? E diz aqui, pregar uma pequena parte da obra. Pregar é uma pequena parte da obra a ser feita pela salvação de almas.
O Espírito de Deus convence os pecadores da verdade e depõe nos braços da igreja. Os pastores podem fazer sua parte, mas nunca poderão efetuar a obra que deve ser feita pela igreja. Então a igreja tem que estar coerente, né? Tem que estar convincente da realidade. Qual é a sua realidade? A gente tem que conhecer qual é a sua realidade. Você tem que saber onde você está pisando. Você não pode ficar adormecido, né? Dormindo. Você tem que despertar. E Deus, quando desperta a sua igreja, Ele tira ela do pó, da cinza. Ele vai restaurar. Né? Esse é o propósito de Deus, é restauração. Então aqui diz mais. A obra que deve ser feita pela igreja, né? A igreja tem que ter esse cuidado, ou seja, de acompanhar as verdades que são realmente ditas, né? Tem que estar de ouvidos atentos. Poucos pastores ordenados. A verdade deve ser difundida por todos os que professam ser discípulos de Cristo. Precisa ser semeado sobre todas as águas, né? Os pastores podem pregar sermões aprazíveis, convincentes, a fazer muitos esforços para edificar a igreja e fazê-la prosperar, mas a menos que seus membros façam individualmente sua parte como servo de Jesus Cristo, a igreja estará sempre em trevas. Isso aqui, meus irmãos, é para que cada um possa despertar. Diz que se a igreja ela não fizer a sua parte, esperar só pelos líderes da igreja, então, se ela não fizer isso, ela continuará em trevas. Né? E isso realmente é duro, né? A gente saber disso. A igreja continua em trevas. Em seus esforços, endurecido e tenebroso, como se acha o mundo. Olha aí, como se acha o mundo, né? A influência de um exemplo verdadeiramente coerente será uma força para o bem. Então aqui, eu acredito que nós aqui já aprendemos a lição, né? Dessa manhã. A igreja tem que despertar. A igreja tem que vivenciar e isso viver, né? Viver a prática da mensagem de Deus, ver aquilo que é pregado na igreja, né? O púlpito, ele é importante, a pregação, mas se a igreja não tiver com os ouvidos bem atentos, ou seja, para poder assimilar essa mensagem e viver isso, né? Se ter uma vida coerente com realmente o que é pregado lá no púlpito, porque a gente percebe que nos púlpitos as pregações, muitas das vezes, ela bate de frente, né? Ela bate de frente com o pecador. E muitas das vezes o pecador diz assim, rapaz, essa pessoa parece que sabe minha vida, mas não sabe, é o Espírito Santo que está regendo, né? Agora, o que está faltando, muitas das vezes, não é tanta pregação, mas é a igreja acordar, para poder viver de acordo com o que é pregado realmente na igreja. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, nos ajude ricamente e que possamos ter ficado com essa lição hoje, né, na nossa mente, e que a igreja ela possa tomar um rumo de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.
Em nome do Senhor Jesus. E agora vamos Orar. orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, Obrigado, Senhor. pelas verdades, pela luz que o Senhor tem nos concedido a cada dia sobre o teu povo. Pai, tenha misericórdia de nós, porque Sim, somos por favor. miseráveis, pecadores, e muitas das vezes, Senhor, somos rudes com respeito à luz que nós recebemos. Mas que o Senhor possa, a partir de hoje, Senhor Deus, nos despertar, nos guiar, nos iluminar com o teu divino Espírito Santo, para que essas verdades, Senhor, elas possam ser vividas na nossa vida. Sim, Senhor. Que possamos cada dia crescer nessa caminhada espiritual, Senhor, e não ficar estagnado, mas que a nossa vida diária seja uma vida de crescimento rumo às mansões celestiais. E a cada dia, Senhor Deus, a mensagem que está sendo dita, ela possa internalizar na nossa mente, Senhor Deus, no nosso coração. Nos abençoa ricamente, nos dá um dia de paz na companhia dos teus santos anjos. Abençoa cada um dos irmãos que aqui se encontra. Abençoa, Que o Senhor. Senhor dê um dia, Senhor, de paz e livramento. E especialmente, Senhor Deus, com a irmã que está passando, Senhor Deus, por esse problema de saúde. Que o Senhor, mais uma vez, cuide dela, possa conduzir, Senhor Deus, e que essas dores que ela está sentindo possa ser aliviada Amém, Deus. para a tua honra e tua glória. Amém, Te Senhor. peço, Senhor Deus, as tuas bênçãos e já agradeço por tudo. No doce nome do Salvador, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém.